Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quarta-feira, dia 15 de julho, e o tema que estudaremos na nossa lição será lidar com pessoas difíceis. Quando tomamos a decisão de seguir o princípio de Cristo de que vamos olhar para as pessoas como Cristo olhava, como estudamos na lição de domingo, quando pedimos ao Espírito Santo do Senhor para que Ele abra os nossos olhos, para que tenhamos a possibilidade de ver as pessoas e enxergar nelas possibilidades infinitas, como Jesus também o fazia, nós começaremos a prestar atenção nas pessoas que estão à nossa volta. Nosso guia de estudos vai começar hoje mencionando que quando Cristo esteve aqui na Terra, Ele era um mestre em lidar com pessoas difíceis. Por suas palavras e ações, Ele demonstrava aceitação, ouvia com sensibilidade e as preocupações das pessoas. Ele fazia perguntas e gradualmente revelava as verdades divinas, enquanto verdadeiramente se preocupava com as pessoas. Nosso grande problema hoje é que muitos de nós verdadeiramente não nos preocupamos com aqueles que estão à nossa volta. Nós dizemos, amamos as pessoas, mas amor pressupõe que você vai gastar tempo com elas. E Jesus era capaz de chegar na hora do almoço, por exemplo, e se sentar no poço, junto de um poço, e conversar com uma mulher que estava ali sozinha, porque era uma excluída social, capaz de fazer as perguntas que fariam com que a resposta do outro não fosse apenas sim, não. A pessoa teria que explicar um pouco da sua história. Jesus era o tipo de pessoa que fazia uma pergunta e sentava para poder ouvir a resposta, porque ele realmente se preocupava com as pessoas que estavam à sua volta. Ele reconhecia o desejo interior nos corações endurecidos e via potencial nos pecadores mais vis. Por isso, quando você olha, por exemplo, para a cruz do Calvário, Jesus estava ali. Gente, o momento em que os pecados da humanidade estavam sobre ele. E um dos ladrões que estava ali à sua volta, e o cara merecia estar morrendo mesmo. Não era um cordeirinho que estava morrendo ali de forma humilde, não. Ele realmente era um cara mau. Ele olha para Jesus e diz, Senhor, lembra de mim quando você entrar no seu reino? Jesus olha para ele e diz, em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Até no momento mais difícil de Cristo Jesus, ele gastou tempo com as pessoas que estavam à sua volta. Ele ouvia as mulheres, que não tinham voz naquele tempo. Ele era capaz de ouvir os pecadores mais empedernidos, como o Zaqueu. Ele foi jantar na casa de Zaqueu. Você não encontra e Jesus olhando para Zaqueu e dizendo, você é um ladrão, desonesto, enriqueceu de forma ilícita. Não. Jesus vai, se senta à mesa com ele, come com ele. Eu imagino Zaqueu pensando, a qualquer momento ele vai tocar no assunto, né? A qualquer hora. E Jesus nunca tocava no assunto. Termina o jantar, Jesus está saindo da casa dele quando Zaqueu diz, Senhor, deixa eu te falar uma coisa, eu sou ladrão. Eu acho fantástico isso. Eu vou devolver 7 vezes mais para aqueles que eu roubei, viu? Aliás, eu vou pegar metade do que eu tenho e vou dar para os pobres. E Jesus só olhou para ele e disse, ô Zaqueu, hoje entrou salvação nessa casa, esse também é filho de Abraão. Por que Zaqueu tomou uma postura como essa? Porque Jesus não foi até ele com uma postura acusadora. Jesus não foi até ele para poder dizer aquilo que ele já sabia. Ora, que ele era pecador, que ele era desonesto, que ele tinha enriquecido de forma ilícita, ele já sabia disso tudo. Você já reparou que nos evangelhos Jesus não é apresentado como alguém que lança o pecado no rosto das pessoas, mas como alguém que de forma intencional se aproxima delas. É interessante que há um texto aqui que vai aparecer no nosso guia de estudos, que foi extraído do livro Deserto às Nações, na página 258, que diz assim, o Senhor acreditava no princípio de que ninguém caiu tão fundo, nem é tão mal, que não possa encontrar libertação em Cristo. Repito o texto. Ninguém caiu tão fundo, nem é tão mal, que não possa encontrar libertação em Cristo. Quando você crê nesse princípio, você não vai bancar o puritano, olhando para aqueles que estão pecando à sua volta, só porque o pecado deles é diferente do seu, né? Porque todos nós pecamos. Mas a gente tem a tendência de achar que o pecado do outro é pior do que o nosso. Porque nós até pecamos, mas temos boas razões para poder cometer os atos pecaminosos que cometemos. Amigo, pecado é pecado. E Jesus ama o pecador, assim como ele odeia o pecado.
Mas para poder tirar o pecador do domínio do pecado, Jesus vai lá e se envolve com o pecador. Por isso é que ele passa mais tempo no caminho largo do que no caminho estreito, porque ele caminha com os seus filhos. Lembra do pessoal que estava seguindo para Emaús? Na direção exatamente oposta à direção em que ele queria que eles estivessem. Jesus não chegou dizendo: poxa, o que vocês estão fazendo aqui? Pouca vergonha, eu acreditei em vocês, agora vocês estão aqui no caminho equivocado? Voltem para Jerusalém. Não. Jesus caminha com eles enquanto eles estão indo na direção oposta. E enquanto está caminhando com eles, Jesus influencia, fala sobre o evangelho, ele se importa com eles. E no momento certo, ele olha para eles e diz assim: voltem para Jerusalém. Mas é no momento certo, na hora certa. Quando nós entendemos o princípio de que ninguém caiu tão fundo, ninguém é tão mal que não possa encontrar libertação em Cristo, então nós vamos começar a gastar tempo com essas pessoas, para que elas tenham a possibilidade de poder retornar para Cristo. Obviamente que para podermos fazer isso, nós temos que ter a possibilidade de olhar para as pessoas com os olhos de Jesus. Nessa semana nós estamos orando exatamente por isso, para que Deus nos ajude a podermos olhar para as pessoas que moram junto conosco dentro de casa, para podermos olhar para aqueles que trabalham junto conosco, para podermos olhar para aqueles que vivem no entorno da nossa casa, os nossos vizinhos, para podermos olhar para eles com os olhos de Cristo Jesus e acreditar que ninguém caiu tão fundo, ninguém é tão pecador que não possa ser encontrado e transformado pela graça de Cristo. Se crermos nisso e dedicarmos tempo a qualquer pessoa, seja ela quem for, nós daremos a ela a possibilidade de poder ser transformada por Cristo Jesus, como aliás também nós estamos sendo transformados por Ele. Vamos orar por isso? Obrigado porque o Senhor sempre acredita em nós, Pai, e obrigado por gastar tempo conosco. Ajuda-nos a podermos amar os nossos semelhantes e a dedicar tempo para eles também. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição? E você?